Que alegria estar com vocês agora, presencialmente. Conhecia todos vocês por ouvir falar, agora os vejo de perto. Que alegria estar aqui nesse tempo de celebração, cercando a mesa com vocês, nesse tempo de aniversário, de alegria, de festa, porque estamos completando 68 anos. 68 anos de serviço ao reino, 68 anos de sinalização do Evangelho, e é uma honra participar com vocês desse tempo tão especial. Obrigado, pastor André, que tanto tempo tenho como amigo e guardo num lugar tão especial no meu coração, no coração da minha família. E fico feliz porque o reino de Deus, a gente costuma repetir isso muitas vezes, né? O reino de Deus é o reino de amigos. É o reino de amigos. A gente sabe que por aí, às vezes, esse pessoal fica tratando o reino de Deus como o reino de inimigos, né? Mas, graças a Deus, que continua sendo de amigos. E quando estamos entre amigos, é sempre um tempo de celebração. E especial ainda, e mais especial ainda, porque estamos entre amigos, amigas, comemorando, fazendo uma festa por conta desses anos todos de caminhada no reino. E eu estava pensando sobre o que partilhar com os irmãos e com as irmãs, o que partilhar com vocês nesse tempo de celebração. Quando nós participamos de alguma festa de aniversário, a gente costuma saudar o aniversariante, desejando coisas, né? Que Deus esteja na tua vida, que esse dia seja especial, que essa data se repita por muitos e muitos anos, que seja assim como está sendo agora, cercado de amigos e amigas. A gente costuma indicar coisas, a gente costuma, usando uma linguagem aí mais pentecostal, a gente costuma profetizar sobre a vida de alguém que celebra um tempo de aniversário. Eu fiquei pensando o que eu poderia desejar para esta comunidade de fé. O que eu poderia desejar para a Igreja Batista de Quitaúna? O que poderia ser dito? O que poderia ser desejado? E eu gostaria de indicar algumas coisas que desejo do meu coração a essa comunidade de fé, nesse tempo de felicidade, nesse tempo de alegria, nesse tempo de partilha, nesse tempo histórico de 68 anos, e gostaria de fazer isso a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, que é um texto muito conhecido, e um texto especial, não só para o movimento cristão que nós conhecemos, o movimento carismático pentecostal, mas esse texto é fundamental para a igreja brasileira, para a igreja global, para a cristandade em geral, porque indica uma imagem, um desejo. Atos dos Apóstolos é uma expressão de desejo. Nós estamos falando de desejo aqui no ambiente de quem faz mais um ano de vida, porque quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e outros capítulos, você tem um desejo, você tem uma vontade. O autor desta obra, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, ele olha para a origem da igreja cheio de paixão. E uma paixão que o toca e o faz escrever, como se olhasse para a igreja e na sua pena registrasse uma vontade. Porque o texto diz que eles viviam em total comunhão, a partir do pão, e isso representa uma vontade profunda deste autor. Óbvio que a igreja do passado não é perfeita. A gente costuma, eu quero voltar à igreja primitiva. A igreja primitiva, meu irmão e minha irmã, ela era marcada por várias contradições também. O mesmo livro, né, o mesmo Atos dos Apóstolos, quando você olha no decorrer do texto, você percebe que tem gente ali em crise. O surgimento dos diáconos, por exemplo, é resultado de uma crise interna. Então, o que Lucas faz quando produz essa história, ele representa para a gente um desejo de Deus. Uma origem que não só fala do como aconteceu no passado, mais do que isso,
Não é um texto das origens simplesmente, é um texto originário. O que isso significa? É um texto que aponta para um modelo. É um texto que aponta para um jeito de ser da igreja, que enche o coração deste escritor, e entendo eu, o coração desse escritor reflete o desejo do próprio coração de Deus que funda a igreja, representa o que este redator, o que este autor gostaria que a igreja fosse. Então, é mais do que o contar do que aconteceu no passado, mas é uma narrativa teológica do que a igreja deveria ser. Então, não é um texto sobre as origens, é mais do que isso, é um texto originário. Ou seja, não é um texto que narra friamente como o passado se desenvolveu, mas é um texto que aponta para um modelo do desejo de Deus. E qual é esse desejo? O que Deus gostaria que a igreja fosse? É exatamente isso que eu desejo para esta comunidade de fé. Sintonizar a nossa caminhada à caminhada de Jesus. Articular a nossa organização de gente exatamente à luz da vontade eterna de Deus. E Atos capítulo 2 é um pouco disso. É um pouco desta narrativa da origem, mas narrativa da origem paradigmática, entende? Se alguém perguntasse para Lucas assim: Lucas, como a igreja deveria ser? Qual deveria ser o modelo dessa igreja? Eu quero ser igreja, então como seria isso? Ele diria: leia Atos dos Apóstolos, leia Atos capítulo 2. E o que tem aqui que desejo para essa comunidade de fé? Vamos para o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falarem na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, de língua materna. Somos Mesopotâmia, somos da Mesopotâmia, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão bêbados, estão cheios de vinho. Como diria lá na minha terra, não sei se vocês sabem, eu sou capixaba, né? Estão todos chapados, né? E vejam, esse texto ele é paradigma mesmo, ele é modelo de um desejo do como ser igreja. Atos, Lucas tem alguns detalhes importantes, e um ponto fundamental de Lucas, Atos, é o lugar especial que esses dois volumes de uma mesma obra dão à potência, presença, pulsão, intensidade, manifestação do Espírito. Podemos dizer que esses dois livros estão perpassados por uma pneumatologia densa.
vocês terem ideia, tem coisas que Lucas registra, que só Lucas registra e que nós nem encontramos nos outros evangelhos, nem Mateus, nem Marcos e nem João. É em Lucas que encontramos, por exemplo, a narrativa em que a mãe de Jesus encontra a mãe de João Batista e os dois ainda no útero. E quando a mãe de Jesus Cristo encontra a mãe de João Batista, diz o texto que Jesus, ainda no útero de sua mãe, possibilita que João Batista e a própria mãe de João Batista tivessem uma experiência do transbordar do Espírito. E ela grita, o texto diz que ela grita, ó bendita. Teve uma experiência ali cheia do Espírito. É só em Lucas que nós encontramos, por exemplo, a ideia de um Messias cheio do Espírito. E esse Messias cheio do Espírito é cheio do Espírito para profetizar e pregar aos pobres. Esse Messias cheio do Espírito é um Messias cheio do Espírito para curar os enfermos. Ele é cheio do Espírito para encher os seus discípulos também. E ele é cheio do Espírito e promete aos seus interlocutores que os encheria para que pudessem cumprir a missão. É o evangelho mais pneumático que nós temos no Novo Testamento, porque na linguagem de Lucas, este Espírito é o que dá sentido à comunidade de fé, é ele que faz a comunidade de fé ser o que ela é esse Espírito que torna a palavra pregada e a vida encarnada desta comunidade de fé mais do que um movimento institucional e faz da comunidade de fé a presencialidade do reino no mundo, sinalizando-o com palavras e sinais. É fundamental para este texto, para o Evangelho de Lucas e aqui para Atos dos Apóstolos, a presença potente, poderosa, transformadora, transbordante do Espírito. Há uma expressão lucana caríssima, que é cheio do Espírito. E o verbo usado aqui para encher-se do Espírito, no texto original, é como um balde que a água vai preenchendo, sabe? E transborda. E ao transbordar, vai tocando, inundando, refrescando, saciando as pessoas que têm a oportunidade de se aproximarem ou serem aproximadas. É o Evangelho de Lucas, e quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, há uma continuidade disso, potente, poderosa, intensa. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, então, materializa a promessa que Jesus faz, dizendo aos seus ouvintes que ficassem em Jerusalém, porque ali eles seriam então impactados pelo Espírito. Isso é a linguagem lucana. E é exatamente nessa experiência do Espírito, no capítulo 2, que nós temos uma cena belíssima, que é a porta de entrada para toda a imaginação dos versos subsequentes. Eles estão reunidos no mesmo lugar e acontece algo interessante. A expressão é áfino, de repente, de maneira surpreendente, de forma não esperada, de forma não calculada ou manipulável. O verbo que gera ou gerado por esse adjetivo tem a ver com uma ação que nos toma, que nos toca, que nos surpreende. É esse o ponto. Diz o texto assim, que de repente, alguma coisa acontece. E a imagem é muito bonita. Olha a imagem. Eles estavam reunidos no mesmo lugar e o som encheu o lugar. Não é o vento, né, que enche o lugar, é o som. Dum! Né, enche. O som enche o lugar. Eles começam a testemunhar um negócio, uma coisa interessante, porque línguas como de fogo, o que é isso, né? Línguas como de fogo que são divididas sobre cada um, e eles começam a falar, impulsionados
por essa experiência de um Espírito que enche o lugar. Talvez essas imagens não façam tanto sentido para a gente hoje, mas essas imagens faziam total sentido para os seus primeiros interlocutores. Porque lá na tradição judaica, nós temos essas imagens aí. Língua de fogo, por exemplo. Vento que enche o lugar, ou o som de vento que enche o lugar. Existem obras judaicas que narram exatamente essas imagens. E é interessante, porque nestas obras judaicas, nós temos a experiência de visionários que vão lá no céu. E o que eles encontram no céu, no trono? Línguas como de fogo. O que Lucas está dizendo? Lucas está dizendo que a igreja subiu até o céu? É o contrário, né? Lucas está dizendo o quê? O céu desceu. Aí o historiador, teólogo Lucas está dizendo o seguinte: esse é o modelo de igreja. E nesses 68 anos, essa igreja sobreviveu e suportou todas as coisas e cumpriu a sua missão por uma única razão. E esta razão é a razão que inclusive nos faz ter esperança, qual seja, é que este lugar, esta comunidade é o receptáculo do céu de Deus que desce. E aqui há esta expressão, de repente. Então qual é o meu desejo? O meu desejo para esta comunidade é que ela faça tudo que for preciso e estiver ao seu alcance. Que ela articule os projetos que forem necessários, sabe, André? Que se organize institucionalmente, que tenha equilíbrio no seu discurso teológico, que saiba usar bem os seus espaços, que tenha inteligência administrativa, que se comporte de maneira madura, equilibrada, de forma institucional, que faça todos os movimentos necessários para cumprir essa missão, mas que vivencie a experiência do espaço necessário para quem quer seguir Jesus, para aquilo que está para além do nosso controle. Que seja um lugar que se organize bem, e que trabalhe bem, e que se articule bem, e que use todas as ferramentas possíveis e utilize bem, mas que seja sempre um espaço aberto para que o afino de Deus sempre aconteça, porque no final das contas, o que torna possível sermos igreja e vivermos na alegria das pessoas, não tem a ver com a nossa potencialidade, com a nossa capacidade, com a nossa articulação intelectual, tem a ver com um Deus que intervém, um totalmente outro, que está para além da nossa potência de linguagem e que escolhe, hora e outra, se manifestar e nos surpreender. É mais ou menos assim. Eu desejo para essa comunidade de fé que viva dia após dia a surpresa de um Deus que se manifesta sempre de forma nova, nos dando experiências bonitas com Ele. Que essa comunidade de fé possa olhar para si e sempre esperar que no mistério de Deus algo novo aconteça. Porque a comunidade de fé, ela é sempre uma surpresa ambulante. O Evangelho é uma surpresa. Porque Deus sempre se revela em nós muito mais do que a gente imagina. Aliás, quem é que é capaz de subestimar Deus? Tem aqui a irmã que declamou a poesia, disse que está aqui quase na fundação, não é? Quando era bem criança ainda. Não vou nem perguntar quantos anos tem, então, deve ter quase 68 por aí. Quanta gente está aqui há mais de 15 anos, 30 anos, 40 anos, 20 anos, acabou de chegar. E se você pudesse narrar as coisas pelas quais vocês já passaram, já viveram aqui, só tem uma razão para a comunidade existir, porque o afino de Deus sempre nos surpreendeu. E é assim porque a vida ela tem um sistema funcional, mecânico. Qual o problema da modernidade? A modernidade acha que a vida é só um funcionamento de engrenagens bem colocadas.
Na caminhada do reino, a gente tem as engrenagens, mas às vezes essas engrenagens não dão conta, e não precisam dar conta mesmo, e não devem dar conta mesmo, porque a gente sabe que na caminhada das engrenagens bem colocadas, essas engrenagens por vezes não dão conta porque acreditamos que temos um Deus conosco que pode sempre nos surpreender. Que o afino de Deus aconteça nessa comunidade sempre, porque a linguagem não pode dar conta dele. Porque ainda que eu possa falar de Deus, na verdade Deus não se enquadra na linguagem que dele tenta dar conta. Por mais que a gente pense Deus, Deus não se enquadra nos nossos pensamentos. Com Deus a caminhada é a caminhada do mistério, que nos toma, que nos toca, e vida cristã já é milagre. Por que milagre? Porque Deus sempre pode fazer muito mais do que a gente imagina. 68 anos, o meu desejo é que esses 68 anos que foram marcados por tantas experiências bonitas, que continuem os próximos anos, abrindo espaço para o mistério de um Deus que sempre pode nos surpreender. Outra coisa que esse texto mostra, além de nos convocar a olharmos para a comunidade de fé como uma abertura para o inesperado de Deus, uma abertura para que Deus sempre faça para além do que a gente imagina. Se você prestar atenção, essa experiência bonita se constrói num espaço muito plural, né? Muito plural, é muita gente diferente, assim. Sabe, muita gente diferente, tem de tudo aqui. Se você dá uma olhadinha nos que permaneceram e ficaram nesse espaço para vivenciarem isso, você tem essa coisa sobrenatural, não é? de uma imaginação com línguas de fogo, com glossolalia, com vento que enche o lugar, mas tudo isso acontece com gente estranha. Se a gente for dar uma olhada nos discípulos, nas discípulas, em quem está envolvido nisso aí, mesmo que desafio colocar esse povo todo num lugar só. Tem de tudo aqui. Tem corintiano, tem palmeirense, tem de tudo. Eu sou capixaba, mas torço para um time do Rio de Janeiro, sou botafoguense. Lá eu falei, tem botafoguense, tem flamenguista, tem vascaíno, tem de tudo. Tem gente que pensa mais para cá, tem gente que pensa mais para lá. Gente com histórias diferentes, gente com marcas diferentes, gente com traumas diferentes, gente com expectativas e perspectivas diferentes. Sabe, e batista é assim. O que nos faz batistas? É que a gente é estranho. E a gente valoriza isso. Nós valorizamos as diferenças. Às vezes essas diferenças costumam nos tornar gente inimigas umas das outras. Isso não é batista. Não sei se vocês conhecem a história dos 3 batistas que sofreram um naufrágio e pararam numa ilha. Vocês conhecem a história dos 3 pastores batistas que ficaram naufragados numa ilha? Então, 3 pastores batistas. Eles ficaram numa ilha durante anos. Depois de 20 anos, encontraram os 3 pastores batistas, ou encontraram lá na ilha, assim, 3 casinhas. Aí, quando foram chegando, não dava para ler direito a placa que estava lá, foram chegando. Aí descobriram, 1ª, 2ª e 3ª igreja batista da ilha. Veja, o Espírito de Deus aqui, que se manifesta como uma potência inesperada, se faz numa pluralidade que gera comunidade. Comunidade é um lugar em que gente diferente escolhe construir e sinalizar o reino. E não é possível numa comunidade sermos iguais. Somos parecidos, estamos próximos, somos diferentes. E na verdade, discordar não deve nos gerar ou produzir o ódio. Eu posso discordar sem odiar. Eu posso olhar para o outro e não encontrar a mim mesmo no outro, graças a Deus, porque somos diferentes. Mas o milagre do Espírito é que Ele faz gente diferente, com histórias diferentes, com perspectivas diferentes,
vivenciarem juntos a experiência do Espírito, de um Deus que desce, de um céu que desce. Ou seja, o céu desce é na pluralidade, entende? O céu desce é no colorido das muitas vozes, dos muitos jeitos, das muitas gentes, das muitas formas, das muitas possibilidades de interpretação do Evangelho. Na verdade, quem gosta de monofonia é gente autoritária e gente insensível. Quem gosta de uma voz só, de um jeito só, é gente que não conheceu Jesus, porque quem conhece Jesus percebe que ele anda com gente diferente, com gente estranha, com gente esquisita. De religioso a militante, a gente que crê de um jeito e gente que crê de outro. Na turma de Jesus tinha Pedro, tinha Tomé, tinha Mateus. Na turma de Jesus tinha quem servia Roma, mas na turma de Jesus tinha quem queria destruir Roma. Na turma de Jesus tinha gente corajosa, mas na turma de Jesus tinha gente também muito covarde. Na turma de Jesus tinha gente que defendia bem a tradição judaica. Na turma de Jesus tinha gente que odiava a tradição judaica. Na turma de Jesus tinha gente que ia para o templo. Na turma de Jesus tinha gente que queria correr do templo. Na turma de Jesus tinha gente que tinha experiências místicas e acreditava numa série de coisas. Na turma de Jesus tinha gente que não acreditava em nada depois da vida. Ou seja, a turma de Jesus, na qual o Espírito habita, é uma turma com muitas perspectivas, e comunidade é isso. Comunidade é gente diferente, pessoas com histórias diferentes, que agora serve de ombro umas para as outras, que aprende a chorar com os que choram, que aprende a se alegrar com os que se alegram, que aprende a virar a outra face, que aprende a suportar, mesmo em tempos difíceis, que aprende a perdoar, que aprende a amar. O Espírito de Deus é derramado para nos fazer comunidade. Não há fé cristã sem comunidade, e comunidade é o lugar da tensão, das diferenças que o amor consegue cobrir. O que eu desejo? Que o Espírito de Deus fortaleça a unidade comunitária deste povo santo aqui de Quitaúna. Que as diferenças não sirvam de instrumento para a divisão em nós, mas sim de aprendizagem. A aprendizagem se dá na alteridade, nas diferenças, meus irmãos. E tem me angustiado tanto esses últimos anos, porque tem gente achando que posição política, por exemplo, determina quem é crente e quem não é. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar nos nossos templos assim, qual tipo de perspectiva política que pode entrar ali. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. Porque a mesa de Jesus é uma mesa posta para pessoas diferentes. E a diferença nos ensina e nos dá o tempero. Lidar com pessoas diferentes dá tempero na gente, porque às vezes nós somos muito radicais para uma coisa e alguém que é menos radical nos ajuda. Sabe aquela coisa, a pessoa que nos incomoda? Sabe a mensagem do WhatsApp? Que você lê assim, fica... Isso nos faz melhor. Quando a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente forma uma comunidade saudável. E comunidade não é para adoecer, né, meu irmão? Comunidade de fé não pode servir para nos adoecer, para nos desumanizar. Não pode nos servir para aumentar nossa hora-aula lá com psicólogo, com psiquiatra. Não é? Comunidade não é para nos deixar angustiados porque o outro lá é diferente de mim. Comunidade de fé é para nos curar. E somos curados na comunidade. A comunhão cura, servir cura, amar cura, perdoar cura, abraçar cura. Tem coisas que a gente sara abraçando e beijando. Tem reconciliação que acontece que a gente não precisa argumentar nada, é só abraçar, chorar, porque aí há o Espírito. Sabe, tem um autor que eu usei bastante na minha tese, Yuri Lotman, que ele diz assim, quando eu encontro alguém diferente de mim,
Ele me faz perguntas que eu não me faria. E ao respondê-las, me conheço mais. Então, estar em uma relação de alteridade, de diferença, me faz crescer. Porque não só entendo mais sobre o outro, entendo mais sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, eu mesma. Ou seja, irmão e irmã, a fé cristã e o Espírito Santo, ele é derramado na igreja, na sua multiplicidade e nas diferenças. Aliás, as diferenças nos fazem crescer. Meu desejo, que o Espírito de Deus fortaleça ainda mais a comunhão, a unidade desta comunidade de fé. E por fim, acontece uma coisa aqui também paradigmática, né? Eles estão em comunidade, eles estão nas diferenças ali, nas tensões e dando conta. Eles estão abertos para essa experiência do inusitado, do surpreendente, que toma todo mundo. E depois disso, que coisa, né? Essa experiência que enche o lugar, ela não fica circunscrita àquele espaço, ela transborda, entende? Aí é até estranho, porque olha o que acontece, o pessoal fica assim, ué, peraí, nós estamos ouvindo eles falarem nossas próprias línguas. E o que eles estão ouvindo? É interessante, né? Estamos ouvindo eles falarem das maravilhas de Deus. É mais ou menos assim. É como se a igreja naturalmente, por conta da presença do Espírito, tivesse uma incidência pública. É como se as quatro paredes daquele espaço, aquele lugar, não desse conta do que ali acontecia. E rola um transbordar assim do que eles vivenciaram ali. Ou seja, a igreja não é um lugar de gueto, a experiência aqui não gera gueto, entende? Não gera proteção do mundo, não gera uma neutralização das relações extra. A experiência do Espírito agora faz com que essa igreja, de alguma maneira, transborde. E transborde como? Transborde atuando na esfera pública. E essa atuação na esfera pública não é uma atuação, por exemplo, apontando e negando os direitos de alguém. A atuação na esfera pública não é acusando, excluindo, perseguindo ou entrando em conflitos. O que a gente entende no texto é, eles estão falando em nossas línguas, ou seja, há um processo hermenêutico aqui, né? Nós estamos entendendo o que eles estão falando e o que eles estão vivenciando, nos toca aqui fora, e o que é que eles estão falando? O que é que eles estão testemunhando? O que está rolando ali? As maravilhas de Deus. E essas maravilhas são tão atraentes que depois deste capítulo, ou no decorrer deste capítulo, uma multidão se aproxima. Porque as maravilhas de Deus se tornam um lugar público para todas as pessoas. É como se o texto dissesse, a igreja cheia do Espírito, essa igreja modelo e paradigma, faz com que as maravilhas de Deus sejam traduzidas para a vida cotidiana de outras pessoas. Não é um grupo que se fecha em si mesmo e torna o fetiche do rito o fim último da sua experiência de fé. E este Espírito que transborda e dá línguas e língua de fogo e essas coisas todas, impulsiona essa igreja em uma vida tão potente que as pessoas lá fora vão sendo tocadas e vivem e veem e testemunham o que aqui acontece, ou seja, maravilhas de Deus. Então assim, eu olho a igreja brasileira, a sensação que eu tenho é que o que a gente faz transbordar não são as maravilhas de Deus. Porque quando ouço um político evangélico bater no púlpito lá, não é? Público e dizer, cuidado com a gente. Quando vejo alguns grupos evangélicos tornarem a linguagem religiosa um instrumento para perseguir grupos, meus irmãos,
Nós não estamos em guerra com ninguém. Nós não estamos em trincheira contra ninguém. Nós não matamos, não perseguimos, não excluímos, não desumanizamos por aquilo que a gente crê. Nós morremos por aquilo que cremos. É diferente. A lógica da cruz é: eu não mato por aquilo que creio. A lógica da cruz é: eu morro por aquilo que creio. Mas quem morre por aquilo que crê, e o que crê é o Evangelho, a cruz não é a voz final, porque depois da cruz o que vem? A ressurreição. Essa igreja potente, esse modelo de igreja potente, se torna agora consolo e resposta às perguntas mais difíceis que o mundo faz. Se torna relevante então, porque relevância tem a ver com responder às perguntas que são feitas na cultura, nas relações, na sociedade. Então, o que Lucas desejava com esse texto? Desejava o seguinte, dizer que cheios do Espírito, nós nos tornamos uma presença transformadora no mundo. Onde há ódio, a gente vai levando o amor. Onde há desespero, a gente vai levando a segurança. Onde há violência, a gente vai levando a paz. Onde há desamparo, a gente vai levando a possibilidade do aconchego. Onde há exclusão, a gente vai levando a valorização do outro. Onde há crianças que não têm oportunidade, a gente vai levando a experiência de uma paternidade que é o ápice de toda a distorção paterna que talvez tenha vivido. Onde há fome, a gente vai levando o pão. Onde há falta de água e sede, a gente vai saciando. É isso, é o corpo de Cristo como um grande corpo que alcança outros corpos, porque é cheio do Espírito. O que eu desejo para esta igreja? Eu desejo que esta igreja continue cumprindo a sua missão cheio do Espírito, respondendo às questões que esta comunidade tem. Porque nós fomos chamados cheios do Espírito para sermos uma presencialidade do reino no mundo. E isso significa ouvir a dor do mundo e responder com o amor do Evangelho. 68 anos. Vida longa esta comunidade de fé, para que cheia do Espírito e do poder de Deus, sempre tenham experiências do áfino deste Senhor. Que possa viver na experiência comunitária e nas tensões das diferenças, sendo ombro para todos que aqui estiverem. Ao mesmo tempo em que esta potência os leve a responderem com ousadia, sensibilidade e amor a todas as questões que esta comunidade aqui no entorno tem. E assim cumpriremos a missão, até que Ele venha e ceiemos com Ele numa mesa eterna. Amém. Amém.